Você acha que existe a chance da igreja, né, na sua hierarquia oficial, se distanciar da liturgia que é própria da tradição, a ponto da liturgia se tornar inválida? Porque existe esse tipo de acusação, que a liturgia que se celebra na maioria das paróquias, ela não consegue levar a pessoa à salvação. Então, aí a gente parte do pressuposto que o quê? Que a maioria das pessoas que hoje frequentam as paróquias, que tem acesso, elas correm o risco de estar ali participando de um teatro e não propriamente da Eucaristia. Inclusive, uma coisa que eu acho válido a gente colocar aqui, eu fui em missão no Cariri Cearense, uma cidade chamada Salitre. O padre sozinho, ele cuidava de uma paróquia com 42 comunidades. Então, tinha comunidade que estava a 70 quilômetros de distância em estrada de terra. Aí ele falou assim, Everton, eu só consigo lá uma vez por ano. Então eu vou e, assim, o combo, o que tiver que fazer de sacramento eu realizo e tudo mais. Só que como tava tendo evento na cidade, o pessoal migrou, né? E foi pra paróquia. Aí uma senhora veio falar comigo, a gente só tem uma missa lá uma vez por ano e tudo mais. Ela foi comentar. Aí ele falou, só que eu vi dizer que não é válida. Olha só, a que nível chega a situação. Eu falei, de onde que a senhora tirou isso? Na internet. Ou seja, alguém, dentro de um quarto confortável, com ar-condicionado, colocou caraminhola na cabeça de uma pessoa que tem a possibilidade, né, no ordinário, de participar da missa uma vez por ano. Aí chega a essa situação, ela sem ter certeza ou não se a missa que ela está participando é válida ou não, por conta de discursos como esse. Aí eu queria saber, a hierarquia oficial da igreja consegue decair ao ponto de legitimar, né, de forma comum uma liturgia que não é válida? Então, vamos lá. Primeiro que essa afirmação que você fez, ela foi praticamente ipsis literis feita pelo superior geral da Fraternidade São Pio X, Dom Davide Pagliarani, numa entrevista que ele deu, se não me engano, em 5 de fevereiro desse ano. Em que ele É disse, oficial é a fala. uma fala oficial dele, em que ele diz que a maior parte das paróquias do mundo inteiro já não tem os meios necessários para a salvação. Esta afirmação é materialmente herética. Por quê? Ora, a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Se eles dizem que não são sede vacantistas, Hum. então reconhecem o Papa, reconhecem os bispos e hoje reconhece, sem necessidade de reiterar, a ordenação sacerdotal segundo o novo rito. Eu digo isso porque houve uma fase em que havia ordenações sob condição nesses grupos, né? Se você diz isso, então veja bem, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Então os meios de santificação estão nela. Hum. Se a maior parte das paróquias do mundo inteiro perdeu os meios de santificação, esta afirmação é eclesiovacantista. É mais radical do que o sede-vacantismo em si. O sede-vacantismo, de certo modo, é eclesiovacantista, porque você não tem mais o Papa, toda a estrutura defeccionou, o que você tem são restos da igreja, Uhum. são escombros. Uhum. Né? Bom, isso é possível? Não é possível. Por quê? A igreja é indefectível. Isso é dogma. É fé dogmática da Igreja Católica. Se o Papa, no ato de entregar o rito de todos os sacramentos para a igreja, não for assistido pelo Espírito Santo, porque existe alguma coisa mais importante na igreja do que a liturgia da missa? Não. Então, quando o Papa entrega a liturgia da missa para toda a igreja de rito latino, se ele não for assistido pelo Espírito Santo, é porque ou ele não é Papa, ou a igreja defeccionaria, ou aconteceria alguma coisa assim. Então não tem como. As premissas lefebristas conduzem ao sede-vacantismo. É uma questão Uhum. lógica. O que o separa do sede-vacantismo é só uma reserva
psicológica, intelectual. Diz assim, nós não iremos confessar que a sé está vacante. Mas se comporta como se estivesse, né? Mas se comporta como se estivesse. Então, é como se fosse uma reserva lógica. Então, esse assunto aqui nós não tocamos. Esse aqui, não, é tabu, não se fala. Mas todo o resto, que é uma decorrência disso, é a prática e é também digamos assim, a crença em geral. Agora, para entender a lógica da cabeça de um tradicionalista, né? Uma suposição bem esdrúxula aqui. Se a igreja de fato tivesse defeccionado, né? Qual é a lógica tradicionalista de achar que eles seriam a solução para a questão toda? Como é que eles conseguem olhar para a história da igreja, para a tradição e achar que o modus operandi correto de salvar a igreja desse possível naufrágio aí seria a ação deles? Veja o seguinte, Everton. Se a igreja defeccionou no Concílio Vaticano II, logo, o catolicismo é uma grande palhaçada. Porque todos os bispos do mundo inteiro, reunidos com o Papa, defeccionaram juntos num supremo ato magisterial que é um concílio ecumênico. Bom, se eles defeccionaram, por que a doutrina anterior ou a praxis anterior era mais verdadeira do que a posterior? Se eles defeccionaram, também tudo que ensinavam antes Não deu conta de sustentar, não né? tem, não tem valor nenhum, porque defeccionou. Então, se defeccionou, não adianta eu querer ser um católico tradicional. A palhaçada é igual a de ser um católico, digamos assim, moderno. O que significa que, no fundo, tudo isso vai levar à completa destruição da fé. Por isso que eu digo, do tradicionalismo à apostasia. Porque você vai chegar um momento em que você já nada mais faz sentido. Não é à toa que 50% do clero da Fraternidade São Pio X abandonou o ministério. Olha só. Eles têm mais ou menos 600 padres e tem mais ou menos 600 padres que deixaram o ministério e vários deles se tornaram ateus, alguns se tornaram satanistas, alguns se tornaram militantes de causas homossexuais. Tem de tudo isso daí. Tem um sacerdote Trágico da fraternidade que tem um trabalho nos Estados Unidos chamado The Judas Project. Ou seja, ele está doutrinando as pessoas para apostatarem. Essa é a função dele hoje. Existem vários casos desses aí. Similares, né? Uma vez conversando com... Esses dias eu vi um ex-padre da Resistência aqui do Brasil, um vídeo chamado Um Demônio Chamado Jesus. O título do vídeo era esse. Então, mas a gente pensa, nossa, que absurdo. Mas não, quando você leva a sério logicamente o que você está dizendo, não tem outra saída. Você vai chegar à conclusão de que tudo é uma grande de uma palhaçada. E uma vez conversando com alguém que tinha uma cabeça mais voltada para esse lado, ele falava assim, ó, eu não digo que sou tradicionalista, mas ele conversando comigo, falou assim, a questão está muito mais ligada à liturgia do que qualquer outra coisa. E, segundo ele, as questões estéticas que acabaram adentrando a liturgia por conta da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, leva ao risco da missa não estar sendo celebrada, ou seja, do sacrifício não estar acontecendo por conta de coisas estéticas, aleatórias que acontecem por conta da mudança litúrgica. Ele falava assim, então o problema é esse, é que a gente corre o risco de estar indo participar da missa e não estar participando da missa. Essa é a reviviscência de uma heresia antiga que foi condenada na época do Concílio de Trento, que é a heresia chamada internalista. Que é o seguinte, como é que eu sei se a missa que eu vou é válida ou não? Porque o padre tem que ter matéria, forma
e intenção. Então os internalistas chegavam ao ponto de dizer que não dá para ter certeza de que nenhum sacramento aconteceu porque eu não conheço a intenção do padre. Veja que isso é um problema no rito anterior. E havia padres, inclusive, que padeciam de doenças mentais, transtornos mentais, que eles mesmo duvidavam se tinham a intenção de consagrar, por causa desse tipo de pensamento. Sim. Então, a igreja condenou essa doutrina e, muito lucidamente, afirmou a doutrina externalista. Qual que é a doutrina externalista? É que quando o padre cumpre minimamente os ritos litúrgicos, ele tem a intenção de fazer o que a igreja faz. Então, se o padre pega o pão, pega o cálice com vinho, diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, eu tenho já os motivos para crer que aconteceu a transubstanciação e o sacrifício da missa aconteceu. Não tem por onde escapar. Né? Então, as pessoas, por falta de cultura, elas não captam as heresias que estão por trás desse tipo de pensamento. E parece que tira a participação de Deus para que o sacramento de fato aconteça, né? É para uma mágica É. que ele faz, junta, tem uma intenção. É. Mas é claro que tem ação divina, né? Uhum. Cristo é o celebrante principal dos sacramentos. Essa é a doutrina claríssima da igreja. Parece que a responsabilidade fica sendo muito maior do ministro do que... É como se o sacramento fosse um sacramental. É. O sacramental depende da fé de quem recebe e de quem oficia. O sacramento não. A causa eficiente do sacramento é o próprio Cristo. O sacerdote é causa instrumental. Essa é a boa doutrina e velha doutrina de sempre. Agora, o que tem de gente dizendo tolices, eu até escrevi um artigo comentando uma certa aula de um certo cosplay de monge que tem por aí. Digo cosplay porque não está ligado a uma ordem canônica. Então é um sedizente monge. E ele ali dizia, não, a missa nova, como eles falam, nem missa porque não tem, os elementos do sacrifício não estão lá. Mas eles mesmos dizem que a missa nova é válida. Como que ela pode ser e não ser missa ao mesmo tempo? Então é um rolo de gente falando coisas tolas o tempo todo e não quer essa liturgia verdadeira, né? Tal. Querido, você está usando a Semana Santa, que foi instituída em 1955 por Então, Pio XII. é isso que eu ia perguntar. Desculpe minha ignorância, porque o termo que ficou amplamente divulgado nas redes sociais é a missa de sempre, né? Então, de sempre a partir de quando, né? Porque a primeira missa que de fato aconteceu é Quinta-feira Santa ali, né? Instituição da Eucaristia. Aí, Quer dizer, o sacrifício da cruz é a essência da missa. A Quinta-feira Santa é uma antecipação sacramental do sacrifício da cruz. Mas é uma real antecipação sacramental. Então, digamos assim, não é que existe dicotomia entre a antecipação sacramental da Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e a posticipação disso em cada missa. Há uma unicidade no sacrifício de Cristo, que é a doutrina de fé católica. esse desde sempre a partir de quando, então? Pois é, então, estude a história da liturgia, por exemplo. Eu vi um padre dizendo que não, a missa nova não é válida porque mudou as orações do ofertório. E isso a missa de sempre conserva as orações do ofertório. Só que as orações do ofertório entraram na liturgia no século XII. Antes não tinha orações do ofertório. Era simplesmente apresentação. Século XII. É muita história, né? Então quer dizer que a igreja começou... como é que assim? Tipo, não... Ou seja, tem muita bobagem sendo dita. É difícil sustentar. Mas assim, a gente tem que separar um tradicionalismo que é cismático, herético, tolo, cujo objetivo fundamental é criar
desconfiança no magistério da igreja e desconfiança nos sacramentos, como essa senhorinha aí, Uhum. né, o que ela aprendeu? Aprendeu a desconfiar. É isso. Esse é o objetivo, né, de um tradicionalismo legítimo e até sensato, Uhum. que está ligado à missa tridentina, não há nada de errado em gostar da missa Uhum. tridentina, e está ligado também a um modo mais tradicional de vida católica. Não há nada errado com isso. Então, às vezes, eu mesmo falo dos tradicionalistas de maneira geral, mas eu sei que é uma generalização um pouco pedagógica, Certo. mas existe o tradicionalismo correto. Hum. E eu diria mais, hoje nós temos que pensar o seguinte, a minha opinião, digamos assim, esse amor multiplica. Porque não é que o católico, antes do concílio, tinha o rito da missa tridentina como uma bandeira. Ou seja, esse movimento é um filho bastardo da reforma litúrgica mal praticada. Então, tudo que nós vemos de tridentinismo atual é um filho bastardo da reforma litúrgica mal praticada, que inclusive continua sendo mal praticada. O Papa Francisco disse isso em Desiderio Desideravi, o Papa Leão disse isso discretamente em algumas ocasiões, e de fato é assim. Então, o que nos impede de celebrar a liturgia de Paulo VI do modo mais tradicional possível? Por exemplo, o Concílio Vaticano II pediu que o ordinário da missa fosse em latim. Certo. Por que partes do ordinário não podem ser ditas em latim? O concílio queria isso. Está escrito na Sacrosanto Concílio. A Sacrosanto Concílio mandou que se ensinasse o canto gregoriano para o povo, para que o povo cantasse o canto gregoriano, ou seja, as missas do Kyriale, né? Dá trabalho, viu? Dá trabalho. Isso não se fez, não se faz. O missal romano, se você parar para perceber, tem rubricas em que se diz assim: e voltado ao povo, o sacerdote abre os braços e diz: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, está supondo que o sacerdote não está voltado para o povo. Ou seja, o que impede, por exemplo, a liturgia eucarística ser celebrada ad orientem? Nada impede. Entendi. Quer dizer, do ponto de vista legal, nada impede. Agora, do ponto de vista pastoral ou político-eclesiológico, aí não pode, porque vai ferir suscetibilidades. Se eu fizer isso, fulano, não, isso aqui é contra o concílio, porque tem uma leitura ideologizada do Concílio Vaticano II, tem uma leitura, digamos assim, iconoclasta do Concílio Vaticano II. Eu vou usar o concílio para quebrar tudo que é tradicional. Ou seja, existe um modo muitíssimo tradicional de celebrar a missa de Paulo VI, que não é herética. Ela é simplesmente a simplificação do rito tridentino. Então, o que o concílio mandou fazer? Ele mandou fazer uma reforma no ordinário da missa, no lecionário, para que houvesse maior fartura dos textos da Escritura e que o rito fosse menos sobrecarregado, evitasse multiplicações, etc, etc. Então, houve uma espécie de mitigação do rito litúrgico, do rito tridentino para o rito novo. Mas se você coloca lá ao lado um do outro, você basicamente tem a mesma estrutura. Liturgia da palavra, liturgia eucarística. O confiteor é mais simples? É mais simples. Mas tem Kyrie eleison, não são 9, são 6, porque são 3 duplas de 2. O Glória continua, a oração coleta continua sendo oração coleta, o introito continua lá no começo, pode usar o graduale, inclusive, para os salmos, no lugar dos salmos, etc. Está dito na introdução do missal.
Depois, o ofertório, que é a parte que o pessoal mais critica, né? Foi simplificado? Sim, foi simplificado. Mas por quê? Porque existe digamos assim, um verdadeiro ofertório que é feito depois da consagração. Quando o padre diz, nós oferecemos este pão, tal, este corpo, o corpo e o sangue do vosso filho. Aquele que é o verdadeiro ofertório. Né? O ofertório anterior, que é o ofertório litúrgico, ele antecipa virtual e intencionalmente o ofertório que virá depois da consagração. Então, o Concílio Vaticano II pediu para que tirássemos as repetições, que o rito fosse mais simples. Então, utilizou-se uma linguagem que é a linguagem de uma beracá, de uma benção tipo judaica, para fazer o que? A distinção entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, não há heresia aqui. Então, a leitura com virtude, o rito tá tão piedoso quanto antes da reforma. Então, o que a gente percebe é um extremo para quem quiser abusar e cometer um monte de atrocidade. Por um lado, comete, também como um enriquecimento, por outro lado, também dá para cometer. Mas a leitura fidedigna e honesta, então, a piedade Isso quem disse não fui eu, foi o Papa Paulo VI. Em duas catequeses de novembro de 69, antes da promulgação do missal, ele diz claramente, é a nossa missa de sempre. Ele diz, olha só, o novo missal é a nossa missa de sempre, mas mais simplificada, o povo vai poder participar mais. Por quê? O que adianta você ter lá o padre rezando a missa em latim e do outro lado o fulano lendo um livro, rezando a Via Sacra, rezando a oração de Santo Antônio, fazendo uma novena a Santa Filomena, rezando o terço. Então, o que o Concílio Vaticano II quis é que o tesouro da liturgia fosse acessível ao povo. Isso não é injusto, pelo contrário. Isso, antes do concílio, já estava acontecendo pelo movimento litúrgico, inclusive desde o século XIX. Guéranger, Colomba Marmion e outros grandes expoentes do movimento litúrgico no século XIX. No século XX, certo, entraram algumas influências um pouco ruins, mas nada que não possa ser lido com um senso católico.